Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. O último vídeo eu encerrei meio abruptamente, porque meu filho acabou chegando aqui, né? Acho que deu para perceber no finalzinho dele. Eu não vou editar esse vídeo. Mas é um pouco do que eu estava falando, né? Vamos voltar lá para o material. Quando a gente fala de análise combinatória, principal aspecto é você tem que ter a postura de se colocar no lugar da pessoa que está querendo executar aquela tarefa, né? Seja escrever um número com 3 algarismos, seja pintar uma bandeira com uma quantidade X de cores, né? Então o primeiro passo é você se colocar nesse lugar e pensar como você sistematizaria a execução daquela tarefa, né? O seguinte passo é a divisão, que é esse item 2 aí. Sempre que possível, dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples, né? Então, por exemplo, quando eu pensei em pintar a bandeira, ao invés de pintar a bandeira, vamos pintar as faixas. Então, a primeira divisão, possibilidades de pintar a faixa 1. Segunda divisão, possibilidade de pintar a faixa 2, faixa 3 e assim por diante. Escrever número de 3 algarismos. Não, vamos primeiro escolher quais são os números que podem figurar na primeira posição. Depois, quais são os números que podem figurar na segunda posição e na terceira posição. Ou no caso do exemplo do código Morse, vamos pensar nas palavras de tamanho, de comprimento 1. As palavras de 2 letras, as palavras de 3 letras, as palavras de 4 letras. Então você vai dividindo o seu caso geral, principal, em casos menores, casos mais simples, tá? Algumas vezes, quando a gente faz esses exercícios, a ordem que a gente escolhe para poder executar as nossas ações relacionadas ao problema, elas podem facilitar ou dificultar o problema. Ah, professor, mas como eu sei? Então, quando a gente fala do princípio fundamental da contagem, não tem receita de bolo. Por isso que é muito importante que a gente sempre se acostume a pensar exercícios possíveis. Um exercício interessante, vocês podem pensar como que esse vasto mundo de possibilidades, quando a gente pensa em contagem, né, todo mundo aqui já viu um jogo da Mega Sena, né? Confesso que eu já vi, mas eu não me lembro bem. Eu não me lembro se são 60 números possíveis ou 80. Vamos dizer que são 60, tá? Perdoem a minha ignorância em relação a isso. Mas digamos que a gente vai escolher 6 números dentre 60. Parece algo simples, mas existe uma infinidade, não, mas existe um número muito grande de jogos possíveis a serem escolhidos. Tomar 6 números dentre 60. Outra maneira é, imagine um baralho de 52 cartas. Todo mundo já viu um baralho de 52 cartas, né? De As a Rei. 4 naipes cada. Cada vez que você embaralha, é como se você estivesse colocando as suas 52 cartas em uma fila, com 52 lugares. Né? Tem a carta que está no primeiro, no segundo, no terceiro, até na parte mais baixa do baralho. De quantas formas a gente pode embaralhar, a gente pode rearranjar esse baralho de modo que essa fila seja diferente? Né? Se vocês fizerem esse exercício um dia para parar para pensar, muito provavelmente, todo mundo já jogou baralho algumas vezes, imagino eu, né? Muito provavelmente, nenhum embaralhamento que você fez na vida foi igual a qualquer outro que você já fez na vida. São tantas possibilidades, porque uma carta que você troca de lugar já é um arranjo diferente do seu baralho. Então imagina se a gente quisesse contar de quantas formas nós podemos embaralhar um baralho. Se a gente tivesse que enumerar isso, é impossível. Então o princípio fundamental da contagem está aí para poder nos auxiliar a esse tipo de possibilidade, tá? Então assim, falar, mas ficar sabendo, a gente vai ficar sabendo então o número de vezes que determinada coisa vai acontecer? Qual que é a graça disso? Qual que é a vantagem disso? É por saber a quantidade de, por exemplo, de jogos possíveis que podem ocorrer no Mega Sena, é que eles pagam aquele prêmio, porque eles sabem que existem muitos jogos possíveis de serem sorteados. Então a chance de você
ter muitas pessoas ganhando, de você ter é muito possível, né, uma possibilidade consideravelmente grande, relativamente grande, de ninguém acertar 6 dezenas. Então, isso dá uma margem de segurança para eles calcularem probabilidades, que nós vamos ver só dar uma pincelada na próxima etapa, para poder eles tomarem decisões financeiras. Então é importante saber como que essas coisas se dão para que o mundo aconteça, tá? Mas enfim, isso é um pouco de divagação. Vamos continuar aqui. Além dessas duas etapas em relação à postura e à divisão, né? Postura é se colocar no lugar da situação e a divisão é estabelecer uma estratégia e dividir o problema em coisas mais simples. Uma das coisas fundamentais quando a gente tem muita restrição é não adiar dificuldades, não procrastinar dificuldades. O que quer dizer isso? Assim, imagina, vamos fazer um exemplo aqui agora. Muitas das vezes a gente tem uma restrição no exercício, né? Então eu quero pintar, quero pintar a bandeira e eu tenho restrição em relação à cor de acordo com outra faixa que eu pintei. Ou no caso, eu quero algarismos distintos, algarismos pares, enfim. Nós vamos começar a nossa estratégia de escolha por essas restrições. Não vamos deixá-la por último, vamos começar por elas, senão nós vamos complicar o problema ainda mais. Tá? Vamos ver o exemplo 6. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Então eu quero 3 algarismos, eu vou escrever números de 3 algarismos distintos e eu quero que esses números sejam pares. Para que o número seja par, qual que é a condição? Lembram disso? O último algarismo tem que ser par. Então, se o último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, o número é par. Se for 1, 3, 5, 7, 9, é ímpar. Então, veja, eu quero contar quantos são os números pares de 3 algarismos. Então, eu tenho uma restrição, eu quero só contar os números pares. Então, os números pares se referem ao último algarismo. Então, eu vou começar contando as possibilidades de escolha do meu último algarismo e não do primeiro. Por quê? Porque eu não vou adiar dificuldades. As minhas restrições, eu vou começar a minha estratégia por elas. Tá? Então, de quantas maneiras eu posso escolher esse último algarismo que vai figurar aqui do lado direito? Concorda que é de 5 maneiras? Porque eu quero que o número seja par. Então, eu posso escolher o 0, o 2, 4, 6 ou 8. Então, eu tenho 5 possibilidades para a última posição. Tá? Agora, vamos voltar para o primeiro. Por que para o primeiro? Porque o primeiro tem uma certa restrição, porque eu não posso escolher o 0. Eu quero o número de 3 algarismos. E eu não posso escrever um número de 3 algarismos começando com 0. Senão ele não seria de 3 algarismos, seria de 2. Então agora eu vou para o primeiro. Então, de novo, a gente vai sempre não adiando dificuldades. A gente vai olhando as restrições cada vez, começando por elas. Quanto mais restrições, mais antes eu lido. Mais cedo eu devo lidar. Então, nessa primeira posição aqui, de quantas maneiras eu posso escolher esse primeiro algarismo? A resposta vai ser depende. Por quê? Porque, veja, se eu tiver usado o 0 aqui nessa última posição, digamos que eu usei o 0 aqui nessa última posição. Vou escolher um número e vou colocar o 0 lá na última posição. Quantas possibilidades me sobram para a primeira? Bom, eu não posso usar o 0. Beleza, então sobrou 9 possibilidades. Ok? Agora, digamos que aqui eu tenho usado o 2. Aí na primeira posição eu não posso usar o 0, porque não pode começar com 0. E eu não posso usar o 2, porque o 2 eu já usei na última posição e eu quero algarismos distintos. Então veja que a minha escolha, a quantidade de possibilidades do primeiro algarismo está dependendo da escolha específica que eu vou fazer do último. Então aqui eu tenho um problema. Eu não sei se eu coloco aqui 9 ou 8, porque eu não sei qual número que eu vou estar utilizando aqui. Aqui a gente veja, isso aqui não são números, tá? São números de possibilidade, não é o número em si que vai ser construído pelo algarismo. Então o que a gente tem que fazer? Dividir nosso problema. Então nós vamos dividir o nosso problema em duas situações. A primeira situação, veja o que está dando problema é se eu usei o 0 ou não no último lugar. Então a primeira situação é eu vou ter usado o 0 aqui, ó.
Vou colocar aqui embaixo, aqui, só para indicar que eu estou terminando o meu número com 0. E a minha outra... Então vamos olhar. A minha outra situação vai ser quando eu não uso o 0. Tá? Se eu fixei o 0 aqui na minha última posição, então eu tenho só uma escolha para fazer para esse último algarismo, que é o próprio 0. Eu fixei, eu vou usar o 0 na última posição, então eu tenho uma possibilidade só. E na primeira posição? Agora, na primeira posição, eu consigo dizer, eu usei o 0 na última e eu não posso usar o 0 na primeira. E aí, não usando o 0, eu já também não vou repetir. Então, eu tenho 9 possibilidades para escolher para a primeira posição do algarismo, tá? De 1 até 9. E para o algarismo que vai ficar no meio? Bom, eu não posso escolher o 0, porque ele já está na última posição, tá? Eu não quero repetir. E eu não posso escolher o número que eu vou usar na primeira posição, o algarismo que eu vou usar na primeira posição. Então, me sobra 8 possibilidades. Ou seja, pelo princípio multiplicativo nesse primeiro cenário, eu tenho 9 vezes 8 vezes 1. Ou seja, 72 possibilidades. Acabou? Não. Porque veja que eu fixei o 0 aqui. Agora vamos dizer que eu não vou utilizar o 0 na última posição. Quantas possibilidades de algarismos eu posso escolher para colocar aqui? Vocês vão concordar que é 4? Mas por que 4, professor? Veja que eu quero número de 3 algarismos pares. Então eu posso colocar aqui o 2, 4, 6 ou 8. Ok? Na primeira posição, então, quantos algarismos eu posso colocar aqui na primeira posição? Veja, eu não posso colocar o 0, porque eu não posso começar um número de 3 algarismos com 0. E eu não posso colocar o algarismo que eu coloquei na última posição. Porque senão eu vou estar repetindo algarismos. Eu não quero isso. Está falando que é distintos, lembra? Então, se eu tenho 10 algarismos, eu não posso usar 2, me sobra 8. Concorda? Agora é o seguinte, e a quantidade de algarismos que eu posso usar na segunda posição? Veja só, na segunda posição eu posso colocar, em tese eu poderia colocar qualquer um dos 10 algarismos, ok? De 0 a 9. Só que eu não posso colocar nem o algarismo que eu coloquei na primeira posição, nem que eu coloquei na última. Então aqui de novo eu tenho 8 possibilidades. Então aqui eu vou ter um total nessa segunda situação de 8 vezes 8 vezes 4. A conta já está feita aqui, só para não ter que fazer, dá 256. Então veja que eu dividi a minha estratégia em números que são escritos com 0 no final e números pares que não são escritos com 0 no final. Então eu dividi o meu problema em 2. E agora eu somo essas duas quantidades, que é 256 mais 72. Então dá 328 possibilidades no total. Possibilidade. Ok? Deixa eu ver se eu não errei essa conta. 328. Tá? Então, é exatamente isso. Ok? Uma outra forma de eu resolver esse exercício seria não pensar nesses problemas, contar em demasia e depois descontar aquilo que eu não quero. Vou explicar. Vamos pensar. Primeiramente, fazemos de conta que o 0 pode ser usado na primeira casa do número. Então, temos aqui o número com 3 algarismos distintos. Então, vamos pensar que a gente vai só colocar algarismos nesses 3 espaços, ok? Quantos algarismos eu posso colocar aqui nessa última posição? Bom, posso colocar 5. 0, 2, 4, 6 ou 8, ok? O primeiro algarismo. Vamos fazer de conta que a gente pode colocar o 0 aqui, tá? Depois a gente sabe que não, se a gente falar que a gente pode, a gente vai estar contando números demais. A gente sabe que não pode. Mas eu vou contar como se pudesse e depois eu desconto os casos dos números começados em 0, ok? Então, eu posso colocar, eu quero números pares, então eu posso colocar 5 algarismos na última posição. Na primeira, então, eu posso colocar 9. Porque eu poderia colocar de 0 a 9, né? Só que eu não vou repetir o último. Então eu tenho 9 possibilidades. E na posição do meio eu posso colocar
8, porque eu não posso repetir nem o primeiro nem o último. Tenho 10 algarismos, não posso repetir nem o primeiro nem o último, sobram 8. Então isso dá 9 vezes 8 vezes 5. Isso dá 360 números, ok? Aqui estão inclusos os números que começam por 0, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descontar os números de 3 algarismos que começam com 0, ok? Veja só, se eu quero contar os números de 3 algarismos que começam com 0, quantas possibilidades de escolha eu tenho para essa primeira posição? Uma só, vai ser o próprio 0. O 0 vai estar na primeira posição, então só tem uma possibilidade para essa primeira posição. Estou contando números de 3 algarismos distintos que começam com 0, ok? Agora vamos para o último. O último, como eu estou falando de números pares, de quantas formas eu posso escolher o último número, o último algarismo? Concorda que é 4 formas? É o 2, 4, 6 ou 8. Não pode ser o 0, porque o 0 já está na primeira posição. E eu não quero repetir algarismos. Eu estou só levando em consideração o número de 3 algarismos sem repetição. Então, a última posição eu posso colocar 4 algarismos. Tem 4 possibilidades. Ok? E o algarismo central, o algarismo do meio aqui, são 8 possibilidades. Eu não posso repetir nem o primeiro nem o último. Se eu tenho 10 algarismos, então aqui dá 8. Então, ou seja, isso aqui dá 1 vezes 8 vezes 4, 32. Esses 32 números é a quantidade de números de 3 algarismos pares distintos que começam com 0. Então, se eu fizer 360, que são todos os números de 3 algarismos pares distintos, inclusive os que começam com 0, e descontar os 32, isso vai me dar o que o enunciado pede, que é exatamente 328, que é exatamente o que a gente tinha achado aqui, fazendo essa divisão em duas situações. Números que terminam com 0 e números que não terminam com 0. Veja que essas são duas formas muito interessantes de se fazer, de se resolver exercícios, né? Que a gente pode dividir o nosso problema para contar os casos que nos interessam, já levando em consideração as restrições, ou eu conto todos os casos possíveis, ignorando algumas restrições, e no final eu desconto, eu faço a contagem dos casos envolvendo as restrições e faço esse desconto, faço essa diferença, tá? Vamos só fazer mais um aqui, que aí, senão a gente vai ficar só resolvendo exercício aqui, vão ser 2 aulas só de resolução de exercícios. Os outros aqui seguem mais ou menos o mesmo roteiro, tá? De quantos modos diferentes 6 pessoas podem ser colocadas em uma fila? Então temos 6 pessoas, vamos fazer uma fila. Obviamente uma fila de 6 pessoas. Então, vou só colocar aqui 6 espaços. Esses 6 espaços vão representar as posições da pessoa na fila. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta, quinta e sexta. Estratégia. Eu vou escolher pessoa para ficar no primeiro lugar. Depois eu vou escolher uma pessoa para ficar no segundo. Depois no terceiro, depois no quarto, quinto, depois no sexto. Quantas pessoas eu posso escolher para ficar na primeira posição? Ué, qualquer uma das 6. Quantas pessoas eu posso ficar na segunda posição? Eu posso escolher para ficar na segunda posição? Ora, eu já escolhi uma para ficar na primeira. Então, eu tenho que escolher qualquer uma das outras 5 que sobrarem para ficar na segunda posição. E na terceira? 4, porque eu já tenho uma na primeira e uma na segunda. E na quarta? 3. Na quinta? 2. Na última, é uma possibilidade só, que é a pessoa que sobrou. Princípio fundamental da contagem: 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 720 maneiras de se formar uma fila com 6 pessoas. Veja que aqui eu não tive nenhum tipo de restrição. Eu tinha 6 pessoas que eu queria colocar numa fila. Eu poderia falar assim: tenho 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. Quero formar uma fila de modo que homens e mulheres não fiquem juntos, por exemplo. Aí veja que eu tenho uma restrição. Eu quero que homens e mulheres não fiquem juntos, não estejam adjacentes. Então, isso já seria uma restrição que não seria algo tão simples assim, tá? Mas de novo, é sempre pensando em relação a cada um dos cenários. Então aqui nós fizemos praticamente todos, só não fizemos 8. O resto são exercícios aqui que o livro sugere
Como exemplo, tem alguns exercícios fáceis, alguns difíceis, mas para como aprendizado para vocês, recomendo bastante. São exercícios muito interessantes e que valem muito a pena. Mas essa primeira parte do princípio fundamental da contagem é muito importante. Ela é a base de tudo. Então, na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre... vamos entrar um pouquinho em algumas fórmulas que podem ajudar a gente em algumas situações, mas que todas são baseadas no princípio fundamental da contagem. Até mais, pessoal.